Olá, pessoal! Hoje trazemos uma história impressionante e assustadora, que serve como um alerta para todos nós sobre os perigos de dietas extremas e o jejum prolongado. Vamos acompanhar o caso de Kátia, uma jovem de 23 anos, que quase perdeu a vida após jejuar por uma semana e comer 23 bananas de uma só vez. O que começou como uma tentativa de manter a forma se transformou em um pesadelo de falência orgânica. Fique até o final para entender como tudo isso aconteceu e o que você pode fazer para evitar uma situação como essa. Kátia sempre foi uma pessoa saudável e ativa. Ela adorava se exercitar e se preocupava em manter uma alimentação equilibrada. Mas como muitos jovens, ao entrar na faculdade, ela começou a sentir a pressão de manter um certo padrão de corpo, principalmente ao ver tantas imagens de pessoas em forma nas redes sociais. Foi aí que ela começou a experimentar dietas para perder peso. No início, ela seguiu uma abordagem comum: cortar calorias e evitar alimentos considerados ruins. No entanto, com o tempo, Kátia descobriu o jejum intermitente, uma estratégia onde a pessoa alterna períodos de alimentação com períodos de jejum. No começo, os resultados foram ótimos. Ela sentia que tinha mais controle sobre sua alimentação e notava que seu corpo estava ficando mais magro rapidamente. Conforme os resultados apareciam, a empolgação dela também aumentava. Ela começou com um jejum de 16 horas, depois passou para 24 horas e, antes de perceber, estava estendendo os jejuns por 2, 3 dias. Kátia sentia que seu corpo estava adaptado àquela rotina e não percebia os sinais de que algo estava errado. E esses sinais eram muitos. Ela começou a perder força nos treinos, sentia-se mais cansada e, eventualmente, parou de menstruar. Na época, a pandemia fez com que muitos de nós fôssemos forçados a mudar nosso estilo de vida. Kátia não foi diferente. Com mais tempo em casa e menos interação social, ela começou a se aprofundar ainda mais nas pesquisas sobre jejum e saúde. A ideia de que poderia emagrecer ainda mais rapidamente levou-a a estender seus jejuns de forma perigosa. Quando decidiu jejuar por uma semana inteira, mal sabia ela que estava prestes a passar pela experiência mais traumática da sua vida. No 7º dia de jejum, Kátia estava completamente exausta. Sua mãe, preocupada, tentou fazê-la comer algo, mas Kátia insistiu que ainda não era hora de quebrar o jejum. Quando finalmente decidiu que era o momento de se alimentar, ela fez o que muitas pessoas fazem depois de períodos longos sem comer. Optou por algo que julgava saudável, no caso dela, bananas. Mas ela não comeu apenas 1 ou 2 bananas. Kátia consumiu 5 quilos de bananas em poucas horas, algo em torno de 23 bananas. E aqui é onde as coisas começaram a dar muito errado. Minutos depois de comer as bananas, Kátia começou a sentir uma dor de cabeça intensa, mais forte do que qualquer outra que já havia sentido antes. Ela tentou ignorar, achando que era apenas o corpo se ajustando à refeição após o jejum. Mas a dor não passava. Ao contrário, ela piorava. Com calafrios e um mal-estar geral, Kátia foi para a cama, esperando que dormir resolveria o problema. No dia seguinte, ela acordou sentindo-se estranha, cheia, mas ao mesmo tempo com uma fome insaciável. Mesmo assim, continuou comendo bananas, acreditando que era uma boa fonte de potássio e que a ajudaria a se recuperar do jejum. Ao longo daquele dia, ela havia consumido quase 30 bananas. Você deve estar pensando, como isso é possível? As bananas são uma boa fonte de potássio, mas comer tantas de uma vez pode sobrecarregar o corpo de formas inesperadas. O que Kátia não sabia é que, após um jejum tão longo, seu corpo estava extremamente sensível a grandes quantidades de comida. Logo depois, Kátia começou a sentir uma sede incontrolável. Ela bebeu litros de água na tentativa de aliviar a dor de cabeça e a sensação de mal-estar. No entanto,
as coisas só pioraram. Seu coração começou a bater de maneira irregular e, de repente, ela desmaiou. Sua mãe a encontrou inconsciente e suando. Desesperada, ligou para a ambulância. Quando os paramédicos chegaram, Kátia estava indo e voltando da consciência, mas sua condição estava piorando rapidamente. No hospital, os médicos fizeram uma série de exames e descobriram algo alarmante. Apesar de ter consumido uma quantidade absurda de bananas, Kátia estava com hipoglicemia. O nível de açúcar no sangue estava perigosamente baixo. Mas como isso era possível? Se bananas são ricas em açúcar, a resposta estava na forma, como o corpo de Kátia reagiu após o jejum prolongado. Ao ficar tanto tempo sem se alimentar, o corpo entra em um estado de economia extrema de energia. Quando ela finalmente comeu, seu pâncreas liberou grandes quantidades de insulina para processar o açúcar das bananas. Isso fez com que o açúcar no sangue caísse drasticamente, resultando na hipoglicemia. Mas o problema não parou por aí. Os médicos também descobriram que Kátia estava com hipocalemia, ou seja, níveis extremamente baixos de potássio no sangue. Embora as bananas sejam conhecidas por serem ricas em potássio, o corpo de Kátia estava tão desregulado que seus rins não conseguiam processar o potássio adequadamente. Isso fez com que seus músculos começassem a falhar, inclusive o músculo mais importante, seu coração. Além disso, Kátia também apresentava hipocalcemia, baixo cálcio no sangue, hipomagnesemia, baixo magnésio e hipofosfatemia, baixo fosfato, todas complicações associadas à síndrome de realimentação, uma condição rara e perigosa que ocorre quando alguém volta a comer após um jejum prolongado, sem acompanhamento adequado. Durante os dias seguintes, Kátia foi tratada intensivamente com fluidos e eletrólitos. Os médicos trabalharam rapidamente para estabilizar seus níveis de nutrientes no sangue e garantir que seus órgãos não sofressem danos permanentes. Felizmente, ela respondeu bem ao tratamento e, após dias de internação, finalmente se recuperou. Essa experiência foi um grande alerta para Kátia. Ela percebeu que, embora o jejum possa trazer benefícios quando feito de forma consciente e com acompanhamento médico, pode também ser extremamente perigoso se feito de forma irresponsável. Então, pessoal, fica o recado: cuide bem da sua saúde. Se você está pensando em fazer jejum ou qualquer outra dieta, busque orientação profissional. O corpo humano precisa de equilíbrio e qualquer extremo pode ter consequências graves. Obrigado por assistir e lembre-se, sua vida é o bem mais valioso que você tem. Até a próxima!